Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus e a religião artificial que ele chamou de fermento. Vamos ler em Lucas no capítulo 12. Posto que miríades, grupos de 10.000 pessoas, se é plural, talvez tivesse 10, 20 mil pessoas ou mais, se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Interessante. Você consegue imaginar aquilo, aquela multidão que ninguém conseguia numerar, que o autor descreveu como grupos de 10 milhares de pessoas. Era muita gente. Jesus não queria muita gente, não queria tratar com as pessoas em massa. Não adiantava, porque ele também não tinha microfone. E quando é muita gente assim, os que estão mais distantes, no meio da multidão, não conseguem ouvir o que Jesus estava falando. Então eles se atropelavam e se apertavam para chegar mais perto de Jesus, para tentar ouvir e ver o que ele estava fazendo. E Jesus, então, preocupado com aquilo, Jesus, por vezes, falava coisas duras para ver se espantava as pessoas. Ele parava de fazer milagres e começava só a falar e ensinar, e falava coisas duras para ver se espantava um pouco daquelas pessoas. Muitos deles estavam ali como curiosos, outros como perseguidores e outros simplesmente ali acompanhando a multidão para ver o que Jesus fazia. Mas Jesus não estava interessado em reunir multidões. Ele disse, principalmente aos discípulos que estavam em volta dele, que conseguiram ouvi-lo. O propósito de Jesus era fazer discípulos e não reunir multidões. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nada há oculto que não venha a ser conhecido. Jesus sabia que muitos estavam ali procurando acusá-lo, atacá-lo, procurando alguma coisa para encurralar Jesus e matá-lo. Jesus sabia disto. No meio daquela multidão havia pessoas com más intenções. Jesus sabia aquilo tudo, mas o que ele fazia? Ele estava preparando os discípulos. E aqui começou a falar duro. Tenham cuidado com essa religião que é um fermento. Afinal de contas, que religião é essa? Naquela época, a religião dos fariseus era o fermento que Jesus chamava de hipocrisia, uma aparência e o conteúdo diferente, aparência daquilo que não é, e a boca falando coisas agradáveis, mas não a verdade. Isto era a religião de fermento. Ela está presente em nosso meio também. Procure, por exemplo, uma igreja que faz sucesso, entre aspas, e vá assistir uma reunião. Você vai assistir com toda certeza um grande show. Gente experiente, que fala bonito, que se emociona quando fala, cantores, músicos, pessoas maravilhosas, muita organização, muita coisa bonita, enfeitada lá na frente, um teatro, cores e luzes e tudo mais para enfeitar a cena. Você vai assistir, sem dúvida nenhuma, em qualquer dessas grandes igrejas, um show, você vai assistir e vai se agradar. Por quê? Eles não vão falar nem cantar ali nada duro,
Não vão falar de santificação, de exigência, de conserto, de quebrantamento, de arrependimento. Não, não, não. Nada disso, só abobrinha. Coisas agradáveis. Eles vão falar palavras doces, água com açúcar para agradar, coisas bonitas. Eu preciso alertar. Eu tenho observado isto. Já convivi com alguns grandes líderes. Quando em público eles só falam abobrinhas, água com açúcar, coisas doces, agradáveis, por trás eles agem com faca, uma faca, são aguçados, terríveis, mas na frente do povo eles não falam nada duro, nem difícil, nem complicado, nem exigências do cristianismo, falam água com açúcar para atrair, agradar as multidões. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, isso é fermento. Mas então eles vão falar o que lá da frente? Jesus é bom, Jesus salva, Jesus maravilhoso, abre o coração, Jesus vai mudar a sua vida, vai fazer você próspero, Jesus vai suprir suas carências, Jesus é maravilhoso, abre o coração para Jesus. É o que eles vão falar lá na frente. A vida deles é assim? Não. A prática deles é assim? Não. Converse, se você conseguir, porque não vai conseguir, conversar com um desses grandes aí na vida privada. Você vai, para começar, a ficar abismado. Mas não é a pessoa que eu vi lá na frente, falando, pregando bonito. Essa pessoa que eu estou vendo aqui não é aquela mesma? Infelizmente, isto é hipocrisia, farisaísmo, fermento. Demonstrar algo para agradar as multidões, mas a vida real é outra. O cristianismo trata do que é conteúdo, verdade, do que é íntimo. E Jesus disse, olha, tudo que vocês estão falando de público aí precisa ser medido. Quando vocês falarem uma coisa aqui escondida e cochichando no ouvido, vai ser divulgado. Fofocas vão mostrar isso daí. O que você falar no interior da casa vai ser publicado lá dos eirados. Jesus nos alertou sobre essa religiosidade massificada, religiosidade de agradar as pessoas para atrair multidões. Isto é a religiosidade que Jesus condena. Portanto, eu quero trazer à sua consideração isto. Essa religiosidade está aí aos montes em nosso meio. Igrejas grandes, massificadas, já tem uma tendência grande para isso. Você não vai ouvir nada importante de conteúdo lá da pregação. Você vai ouvir abobrinha, água com açúcar e coisas agradáveis. Suas necessidades pessoais não serão tratadas num ambiente de fermento assim. Você não vai ser reconhecido como você é. Suas carências pessoais, seus pecados e fragilidades, isso não vai ser tratado ali, não é lugar para se tratar. Igrejas assim massificadas são show, apenas show, não são lugar para se tratar problema de ninguém, nem resolver situação, nem libertar pessoas, nem tratar de orientação espiritual. Não, eles estão ali para reunir multidões. Jesus se incomodava, ele fugia das multidões, ele queria tratar duro com seus discípulos para eles aprenderem a tratar com os outros também. Na igreja primitiva, após o Pentecostes em Jerusalém, eles tinham o seu momento de testemunho, de adoração pública lá no templo, o templo dos judeus. Depois eles iam para as casas receber a doutrina dos apóstolos. Então eram enquadrados, eram doutrinas duras de santificação, de deixar o mundo, de morrer para o mundo. E eles estavam ali sendo tratados um a um nas casas, que eram como que células, pequenos grupos onde cada pessoa era tratada.
Cada pessoa era identificada. Nas casas, eles não tratavam como massa. Cada pessoa individualmente era tratada. Dos de fora, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grande admiração. E, dia a dia, o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos por uma crise, arrependimento e uma verdadeira conversão um a um. Não havia conversão a granel, 200 se convertendo. No primeiro dia, 3.000 tomaram a decisão, mas foram cada um para alguma casa para serem orientados e discipulados individualmente. Quando para se escolher 7 diáconos, eles conheciam muito bem cada um dos irmãos, para poderem filtrar, analisar a vida daqueles que eram aprovados e poder recomendá-los. Na igreja primitiva, todos conheciam muito bem uns aos outros, pois eles se davam a isto, que é o propósito da igreja, e não fazer shows públicos e reunir multidões. Procure entender isso. A religião verdadeira é de cuidar de vidas, conhecer vidas, é poder visitar os carentes e necessitados, socorrer os que estão se afundando, buscar os afastados, evangelizar os que ainda não conhecem o evangelho, mas um a um. A religião verdadeira é cuidar de um a um, visitando, amparando, amando, levando a carga, ajudando, orando, um a um, uns pelos outros. Isto é religião verdadeira, e não reuniões. Eu tenho enfatizado isso. Nós precisamos caminhar na direção da dimensão de 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos numa casa, numa rua, num carro, debaixo de uma árvore ou no escritório, ou numa loja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. O Senhor quer que a gente faça muitos cultos o dia todo dia, em todo lugar, invocando o Senhor. E é assim que vamos ter oportunidade de aconselhar alguém, de evangelizar alguém dessa maneira, e não em reuniões grandes. A religião verdadeira não é de reuniões grandes, é de tratamento individual que se dá em grupos pequenos, mas não é uma vez por semana também não. É todo dia, em todo lugar, a toda hora, conforme a oportunidade e com aqueles que querem viver realmente para o Senhor. Caso contrário, se você quer só assistir reunião grande uma vez por semana ou de vez em quando, isso é religião de fermento. Não é isso que Deus quer. O cristianismo é duro, são lutas diárias, problemas sérios que nós enfrentamos. E não é uma vez por semana na reunião grande artificial que isso vai ser tratado. É aqui, todo dia, em todo lugar, um a um. Deus quer que entendamos isso. Participe da verdadeira religião, um a um, amando irmãos, estando em comunhão com irmãos, um a um, e não só assistindo reunião grande. Você entende isso? Agora é praticar. Se você tem sido uma pessoa acomodada em assistir reuniões grandes, preste atenção, Deus vai cobrar isso de você. Ele quer que você participe da vida dos outros, sirva aos outros, seja um servo dos outros. É assim que Deus quer que você seja.